lição dominical. Lição número 9, 2 de março de 2025. Nossa lição tem por título: Quem é o Espírito Santo? O título da nossa lição de hoje: Quem é o Espírito Santo? Graças a Deus. Diz aqui o nosso textual, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Essa está na tradução Nova Almeida atualizada, a tradução da Bíblia Nova Almeida e atualizada. O nosso textual é: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que maravilha, não é isso? Muito bem. Este Senhor é o Espírito. Então o Espírito é o Senhor. Então já demonstra, aqui já logo de início, mostrando que o Espírito é o Senhor. Graças a Deus. A terceira pessoa da Trindade, A primeira é o Pai, a segunda é o Filho, a terceira é o Espírito Santo. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então, irmãos, não se pode falar de algo sem antes estudar a respeito, É preciso primeiro conhecer, é preciso primeiro ter um estudo prévio, é preciso primeiro estudar as Escrituras, para que depois a pessoa possa falar a respeito das Escrituras. Então é preciso ter um conhecimento prévio antes de querer ensinar a respeito de algo, Então, principalmente as Escrituras. Se a pessoa estuda no mundo secular e se forma, tem uma formação secular, preparatória, uma capacitação secular, se uma pessoa se prepara na vida intelectual, muito mais tem que se preparar para poder interpretar a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, e ela se discerne espiritualmente, se compreende espiritualmente. Se nós não tivermos movido pelo Espírito Santo de Deus, nós não temos como compreender as Sagradas Escrituras. Quem é o Espírito Santo é o título da nossa lição de hoje, Então, graças a Deus. Muito bem. Nós vamos iniciar, irmãos, nossa introdução geral, Então, o que nós vamos dizer aqui é que perder tempo com controvérsias que mais produzem contendas que edificação, a semelhança dos judaizantes que viviam cobrando dos gentios a guarda da lei, jamais será o nosso objetivo. Então nós não temos o objetivo de perder tempo com controvérsias que mais produzem contendas que edificação. Como disse o apóstolo Paulo, a Tito, capítulo 3, versículo de número 9, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Então a orientação que nós passamos àqueles que nos ouvem é que não percam tempo discutindo controvérsias que mais produzem contendas que edificação. O apóstolo Paulo orientou a Tito, orientou os obreiros da sua época, que estavam sob a sua direção, que estavam sob a sua orientação, que não perdesse tempo com isso. Quantas pessoas perdem tempo nas redes sociais discutindo coisas que não traz edificação, traz mais contenda e discussões? Então abra sua Bíblia, Tito capítulo 3,
versículo 9. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo disse aqui. João capítulo 3, versículo de número 9. Olha o que diz o apóstolo Paulo a Tito: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, ou seja, coisas inúteis e vãs, que não trazem edificação. Naquela época, havia os judaizantes antes, eles queriam fazer com que os gentios seguissem a lei de Moisés, porém, ali o apóstolo Paulo orientou a Tito para não entrar nessa discussão, porque essas questões elas só trazem contendas, são coisas inúteis e vãs, que não trazem edificação. Mas o apóstolo Paulo também falou a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Abra a sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 23. Olha o que o apóstolo disse a Timóteo, o aconselhamento que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, sabendo? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, capacitado para ensinar e sofredor. Está vendo? Então não cabe a nós viver contendendo uns com os outros a respeito de doutrina, seja lá qualquer coisa que for, mas nós temos que pregar o Evangelho, anunciar a palavra, Aquela pessoa que der ouvido, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O nosso trabalho, o papel da igreja é pregar o Evangelho, anunciar a palavra, Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, a qual nós vamos falar nesta manhã. Então não convém a nós contender a respeito de dúvidas, Se as pessoas não creem na doutrina que pregamos, entregamos nas mãos do Senhor, sigamos adiante pregando o Evangelho sem contender, Entregamos essas pessoas na mão de Deus, mais tarde elas prestarão contas com o nosso Deus. Diz a Bíblia, o nosso trabalho é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai prestar contas com o nosso Deus, Então isso aí nós devemos fazer, pregar o Evangelho. Então, não perdendo tempo com controvérsias que mais produzem contendas que edificação, É o que nós devemos fazer. Não perder tempo com isso. Evitar todo tipo de questão, todo tipo de discussão e pregar o Evangelho. Bom, quem é o Espírito Santo? Nós sabemos que é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós, sob a nossa pensão, Então, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos isso aqui logo de início na nossa leitura bíblica em classe. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16, que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo, olha bem, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está vendo, irmãos? É restrito? O Espírito Santo é restrito? É restrito àqueles que creem.
Se você crer, se você se permitir, o Espírito Santo entrará no seu coração e fará nele morada. É como diz o Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo vai entrar e vai agir no seu coração. Então é restrito. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo uma outra atribuição do Espírito Santo? É fazer lembrar daquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas, é fazer lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo, aleluia, é fazer-nos trazer a lembrança, a biografia de Jesus, a maneira como ele se comportou na sociedade, né? E lembrar em meus passos o que faria Jesus, né? Todas as vezes que formos tomar uma decisão, o Espírito Santo nos faz lembrar dessa frase: em meus passos o que faria Jesus. Então, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 16 de João, versículo 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, disse o Senhor Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Que maravilha, né? E o versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Disse mais Jesus, versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha o que diz Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então Jesus Cristo falando a respeito do Espírito Santo, né? Ele tinha muito o que dizer aos seus discípulos, não é isso? Mas como eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, o revestimento de poder, né? Eles não teriam condições de suportar. Nós aprendemos em lições passadas, Jesus Cristo, quando ele falou com Pedro, cobrando nele uma mudança de vida, uma transformação, Jesus chegou para Pedro, né? Claramente falou que ele não era convertido. Quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro, há 3 anos, ali junto com Jesus, não era ainda convertido. Ele só foi ser completamente converso depois que ele recebeu o revestimento de poder no dia de Pentecostes. Então, quando ele recebeu aquele revestimento de poder, diz a Bíblia que na primeira pregação, né, ele ganhou 3.000 almas para Jesus, somente na primeira pregação. Então, meus amados, aí sim, ele realmente ali foi liberto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, né? Porque só iriam eles suportar
depois que recebessem um revestimento de poder. É por isso que Jesus disse no versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo mais tarde completou a obra nos corações dos apóstolos, tornando-os missionários, né? Como Jesus disse: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semeis testemunha tanto de Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí sim, né? Depois eles receberam o revestimento de poder, o Espírito Santo sobre as suas vidas, então eles viraram missionários, passaram a ser missionários. O Espírito Santo os fez compreender ainda mais a obra, o ministério de Jesus. Então, meus amados irmãos, é esta a lição de hoje. Quem é o Espírito Santo, né? É aquele que bate na porta dos corações. O registro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Né? Eis que estou à porta e bato. Né? Então, o Espírito Santo bate na porta do nosso coração. Que maravilha, aleluia. Então, cabe a nós permitir que Ele entre no nosso coração e faça em nosso coração morada. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está vendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então cabe a nós abrirmos a porta do nosso coração. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, o Senhor Jesus, Ele agirá em nós. O Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eis que estou à porta e bato. Então, o Espírito Santo, Ele é educado, né? Ele, antes de entrar em nosso coração, em nossas vidas, Ele pede a permissão. Ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ir para a igreja, ninguém é obrigado, né? E Deus não obriga ninguém, Deus dá livre arbítrio para que as pessoas possam escolher a decisão a tomar, né? Então as pessoas têm essa liberdade de escolha. Agora, se a pessoa decidir por Jesus, abrir o coração, então o Espírito Santo entrará. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele arromba a porta dos corações. Se a pessoa não permitir Deus entrar no seu coração, o inimigo acaba entrando no coração dessa pessoa, né? Ele arromba, trazendo enfermidade, trazendo doenças físicas, emocionais, trazendo tudo aquilo que destrói o ser humano. A Bíblia diz: o inimigo de nossas almas, né? O ladrão, comparado ao inimigo, ele não vem senão para matar, roubar e para destruir. Então, o que ele faz é destruição, mas o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo, né? Se abrir a porta do seu coração, Jesus Cristo entrará, Ele agirá na sua vida, né? Ele transformará a sua vida, fará morada dentro do seu coração, fará de você nova criatura. Diz a Bíblia que quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo, né? Muito bem. Então, aqui, meus amados irmãos, o Espírito Santo é aquele a qual no futuro, a sua pessoa, os discípulos deveriam batizar. Jesus preparou os discípulos, né? Mais tarde se tornariam apóstolos. Foi um ministério de 3 anos, mas Jesus os capacitou a ensinarem a sua palavra conforme ele os havia ensinado. Então, ele disse, Mateus, abra sua Bíblia, no registro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, né? Vamos examinar as escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está vendo? Então, os apóstolos teriam que assumir essa responsabilidade de batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha só, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nessas 3 pessoas, né? Então, está aqui a Santíssima Trindade presente, a Trindade presente, né? Aqui nessas palavras. Muito bem. Então, antes da sua partida, Jesus ensinou tudo isso, né? Então, Jesus lhes ensinou, mas eles não compreenderiam se eles não tivessem na sua vida o Espírito Santo. Então, Jesus ensinou muitas coisas, porém, coisas mais avançadas só poderiam ser entendidas mediante a operação do Espírito Santo na vida deles. Irmãos, estão vendo? É por isso que Jesus disse aqui, João 14, versículo 12, que está na leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje. Ainda tenho muito que vou dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Somente o Espírito Santo é quem lhes poderia convencer completamente, é quem poderia fazer a obra completa na vida dos apóstolos, né? Então nós citamos o exemplo de Pedro, que a conversão total de Pedro, ela só ocorreu após o derramamento do revestimento de poder no dia de Pentecostes. Aí sim ele pôde confirmar seus irmãos, aí sim ele pôde pregar o evangelho aos judeus, aqueles que eram da sua, né, nacionalidade, ganhá-los para Jesus, convencê-los da palavra, né? Porque até então, antes de Jesus ser assunto ao céu, Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, assim como também os demais discípulos. Mas após receber, aí sim eles poderiam estar plenamente capacitados. Já haviam aprendido o Evangelho por intermédio de Jesus. O que lhes faltava ainda? O Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder para sair anunciando a verdade. Mas, claro, nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos disso, né? Não podemos confundir as coisas. Todos recebem ali a presença do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é claro, né? Mesmo não tendo recebido o revestimento de poder, né? Que tem por evidência por falar em línguas, as pessoas que já aceitaram Cristo foram convencidas pelo Espírito Santo. Ele já está agindo na vida das pessoas, né? Já está convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nós precisamos entender, meus amados irmãos. Não é que as pessoas que não receberam o batismo do Espírito Santo e não falaram em línguas, por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, né, não vão ser salvos, não é nada disso.
Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, o revestimento de poder é para, na questão das pessoas que virarem missionárias, né? Sair ao mundo pregando o Evangelho, ensinando a verdade. Isso é um revestimento de poder, né? Para que o homem assim possa se sentir plenamente capacitado para pregar o Evangelho, para sair ao mundo. E essa foi uma instrução de Jesus, né? Ficar correndo na cidade de Jerusalém, até que o alto seja serviço de poder, ou seja, até que o alto. Depois que eles fossem, aí sim eles poderiam sair ou não. Saíram ao mundo, tanto de Jerusalém, Judéia e Samaria, e até o confim da terra, anunciando a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, né, porém, convence também as pessoas, para que as pessoas aceitem Jesus como seu Salvador, para que as pessoas se convençam de que a verdade está em Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados, esta é a realidade, esta é a verdade das Escrituras, né? Uma coisa nós dizemos para todos os irmãos: deem lugar ao Espírito Santo, permitam-se ser convencidos e convertidos por Ele, né? Plenamente convencidos e mais tarde convertidos plenamente por Ele, para que nós possamos assim, meus amados irmãos, além de sermos conhecedores da palavra, como foram os discípulos antes de receber o revestimento de poder, também sermos missionários, né? Levarmos a palavra de Deus, termos um conhecimento mais abrangente, aprofundado dos mistérios que nos revelam as Sagradas Escrituras. Muito bem. Então, mas nós não temos que discutir o que diz respeito do que pensam as outras religiões. Nós prestamos, nós ensinamos aquilo que nós sabemos das Escrituras, que o Espírito Santo nos revela, né? E assim as outras pessoas que entendem de uma forma diferente, se quiserem aceitar o nosso ensino, nós assim procedemos, ensinando, anunciando a verdade. Só não vamos discutir, só não vamos debater. Há pessoas que vivem a debater muitas coisas. De tudo hoje é causa de debate. A política é causa de debate, o Evangelho é causa de debate. Muitas coisas são levadas nas redes sociais para serem debatidas, né? E geralmente, meus amados, as pessoas perdem tempo discutindo, e por incrível que pareça, há muitas controvérsias que levam as pessoas até mesmo a agredirem-se mutuamente por palavras e até mesmo nas vias de fato brigarem, né? Coisas que Deus reprova. E nós ouvimos aqui anteriormente nas palavras do apóstolo Paulo a Tito e a Timóteo. Nós não devemos fazer. Há pessoas que vivem a tirar pedra nas pessoas como se jamais tivessem pecado. Nós vemos exemplos assim. Conheço um cristão, por exemplo, né, podemos citar de uma maneira geral, que já adulteraram e mesmo tendo feito, vivem a condenar outras pessoas, né? Falam mal das autoridades como se jamais tivessem pecado, falam mal de outras religiões como se jamais houvessem pecado. Há pessoas que acham que o versículo, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, só vale para os adúlteros. Não, irmãos. Esse versículo vale para todo e qualquer tipo de julgamento que se faz, né? Esse versículo de João capítulo 8, versículo 7, vale para todo e qualquer julgamento que o ser humano faz do outro, né? Então, há pessoas que acham que esse versículo, que não tiver pecado atire a primeira pedra, só vale para quem pratica
adultério. Não, nós devemos utilizá-lo em todas as situações. Então, há pessoas que vivem a tirar a pedra das pessoas como se jamais tivessem pecado, como se jamais tivessem cometido erro. Então, meus amados, nós temos que compreender isso, que nós temos que pregar o Evangelho. Há muitas pessoas que cometem erro, mesmo depois que estão no Evangelho, né? O que disse Jesus? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas o tempo da ciência Ele leva. O tempo que você conhece a Escritura, sabe o que é correto, e se você comete erro, comete pecado, Deus leva em conta sim, porque você é conhecedor das Escrituras, você não é mais inocente, né? Atos, capítulo 17, versículo 30, abra sua Bíblia aí, olha o que diz as Escrituras, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30, abre aí, versículo 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, mas quando você conhece as Escrituras, você já não é mais ignorante, né? Deus tem em conta sim. Quando você é ignorante, não conhece as Escrituras, você pratica um pecado a qual desconhece, né? Mesmo sabendo, né, que muito se prega por aí, hoje em dia quase já não há como dizer que não se conhece, porque o Evangelho tem sido pregado a todas as gente, diversas formas, pelas redes sociais, de diversas formas tem sido pregado o Evangelho, né? Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? Agora, o servo de Deus, aquele que conhece as Escrituras, Deus leva em conta sim. Deus leva em conta sim, porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E Jesus Cristo, Ele fala na sua palavra, né? João disse: se alguém pecar, nós temos um advogado. Esse advogado é Jesus Cristo, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, né? Então, esta é a verdadeira palavra de Deus. Antes, irmãos, de tirar a trave do olho de alguém, precisamos, né? Antes de tirar o argueiro do olho do irmão, precisamos tirar a trave dos nossos olhos. Isso, tem muitas pessoas que vivem querendo consertar a vida dos outros, vivem dizendo que as autoridades constituídas estão erradas, vivem falando, né, que as outras pessoas são erradas, criticando o que os outros fazem, mas se esquecem de que são adúlteros também, que vivem na prática de outros pecados que Deus desagrada, e mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo as Escrituras. Eu conheço obreiros que hoje são obreiros, são pastores, que já adulteraram mesmo conhecendo o Evangelho, e hoje são pastores de grandes igrejas, né? E vivem metendo pau nas autoridades constituídas, metendo pau nas outras religiões, como se eles fossem santos. Isso é errado. O que nós temos que fazer é orar pelas nossas autoridades, orar pelas pessoas das outras religiões que pensam diferente, e o julgamento cabe a Deus. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai prestar conta diante de Deus. Então, meu trabalho aqui é ensinar o Evangelho, é pregar o Evangelho para as autoridades, é pregar o Evangelho para as pessoas que não são evangélicas, para aquelas pessoas que talvez sejam evangélicas de outras religiões, né, que queiram ouvir a mensagem da palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus. Este é o trabalho dos servos do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, quando ele diz: para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado.
Ou seja, ele pregava, ele ensinava, mas ele também estava aprendendo. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela corta tanto para aquele que prega, quanto para aquele que ouve. Ela fala aos nossos corações. Nós pregamos, mas também aprendemos. Então, para que pregando aos outros, como diz o apóstolo, eu mesmo não venha a ficar represado ou reprovado. Você pode ver depois lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27. Então, todas essas coisas nós temos que entender mediante a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Eles nos ensinam. A nossa lição de hoje, a nossa profissão diz: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos, nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existe heresia sobre a terceira pessoa da Trindade, Então, é sobre isso que vamos estudar na presente lição. Então, o Espírito Santo é Deus, Ele age em nossas vidas, E quando nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, versículo 19, nós vemos lá Jesus Cristo orientando os seus apóstolos, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, três pessoas distintas. Então, nós aprendemos pelas Escrituras a respeito disso. Mas se alguém quiser entender diferente, aí cabe àquela pessoa essa decisão. É o livre-arbítrio, Agora, nós estamos pregando o Evangelho. Mais tarde, quem vai dizer quem está certo ou quem está errado não sou eu, é Deus. No dia do juízo, nós pregamos o Evangelho hoje, e de ensinar todas as nações, eu repito sempre isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, E nós fazemos isso, E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será só quem não crê vai prestar conta com Deus. Nós ensinamos aquilo que está registrado na palavra de Deus, mas nós queremos dizer que somente nós somos certos? Não, nós ensinamos a palavra de Deus da forma como nos ensina as Escrituras, a forma como nós aprendemos nas Escrituras. Se alguém tem de uma forma diferente, aí presta conta com Deus, vai prestar conta com Deus. Não vamos perder tempo debatendo de maneira alguma, Aquele que faz caso no dia, que o faça. Aquele que não faz caso no dia, que o faça. Se faz para Deus, que Deus o abençoe, como disse o apóstolo Paulo, que Deus o abençoe. Mas nós pregamos o Evangelho. Então, o Consolador, o outro Consolador, disse Jesus aos seus discípulos, aqui na nossa lição, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, outro Consolador. Jesus estava presente, Ele era um Consolador, Ele estava ali naquele período, no seu pleno ministério, consolando, ensinando aos seus discípulos a sua palavra. O ministério de Jesus foi 3 anos, 3 anos de muitas bênçãos. Os servos de Deus ali naquela época
viram Jesus realizar milagres extraordinários, viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus curando enfermidades de toda sorte, viram Jesus ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, milagres extraordinários foram vistos por ele. Então, como não estar consolado com a presença de Jesus? Mas Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha bem. Então, aqui uma espécie de restrição. O mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, nem o conhece, né? Mas a partir do momento que você começa a enxergar a verdade, que Deus retira a venda dos seus olhos, aí você passa a ver quem é o Espírito Santo. Aí você passa a conhecer quem é o Espírito Santo. Quando cai das suas vistas, como que aquelas escamas que caíram dos olhos de Saulo de Tarso, após a conversão no caminho de Damasco, quando Ananias colocou as suas mãos sobre a cabeça de Saulo, e ele ali, irmãos, recebeu a oração do servo de Deus, caíram dos olhos de Saulo como aquelas escamas, né, que cobriam os seus olhos para que ele não pudesse enxergar. Ali ele passou a enxergar, conhecer quem é o Espírito Santo, né? O mundo não pode receber porque não o vê, tem os seus olhos espirituais agravados ou fechados, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pois que o homem tem os seus olhos abertos para a verdade, então sim, ele pode ter o conhecimento pleno do Espírito Santo. Aleluia. Então, meus amados, o outro Consolador, Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, o seu paracleto, o professor, o que ensina, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo, né? A palavra outro nessa passagem é no grego halos, que significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade, outro que agiria da mesma forma. Só que, meus amados, aquele que completaria a obra de transformação na nossa vida, né? Aquele que faria com que realmente fôssemos convertidos, né? Transformados, né? A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Transformado mediante ao conhecimento de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Graças a Deus, como disse Jesus. Então, se o Espírito Santo fosse uma força ativa, como muitos ensinam por aí, uma força impessoal, né? Então, seria de uma forma diferente, mas não. Jesus Cristo orientou os seus discípulos a batizarem as pessoas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus não orientaria aos seus discípulos, mais tarde se tornaram os apóstolos missionários, né, a batizar as pessoas em nome de uma força ativa. Não. Jesus mandou que os apóstolos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que é uma pessoa.
Então, é isso que nós devemos aprender. O Espírito Santo é o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas nos dicionários da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém, né? O termo grego Paracletos significa chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, professor. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho os ensinou e para testificar dele. Que maravilha, né, irmãos? Então, é esta a atuação do Espírito Santo. É muito bom nós estudarmos a palavra de Deus, porque nós aprendemos, né? E quando ele vier, aquele Espírito da verdade, esse que fez a nossa leitura bíblica em clássico, capítulo 16, versículo 13, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Está vendo? O Espírito Santo, ele guia as pessoas na verdade e ele fala, mas dirá tudo que tiver ouvido, ele vos anunciará o que há de vir. Irmãos, estão entendendo? Olha a atuação do Espírito Santo. Ele guia, ele fala, né? Ele diz o que nós precisamos ouvir e anuncia a vinda do Messias. É aquela voz que fala no nosso interior, que nos orienta: olha, não faças tal coisa, olha, haja da seguinte forma, conserte a sua vida, examine as Escrituras, passa mais um período de tempo na casa do Senhor, ouça mais as Escrituras, né? Então é aquele que nos diz a verdade, é aquela voz que fala ao nosso coração. É por isso que diz no Apocalipse, né? O eis que estou à porta e bato. Do Apocalipse é o Espírito Santo que bate na porta dos corações. Ele querendo entrar, você deve permitir que ele atente o seu coração, para que você possa ter a sua vida completamente transformada e ser uma nova criatura, né? Esta é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado, porque o mundo precisa crer em Jesus Cristo, reconhecer o seu pecado, e que só Jesus Cristo é quem nos redime. O sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica de todo pecado, né? Da justiça. Por quê? Porque Deus, ele é justo, ele é o galardoador daqueles que o buscam, mas para aqueles que andam desviados e aqueles que andam na desobediência, Deus é o juiz, ele irá julgar, né? Então, nós devemos ter um cuidado, porque o Espírito Santo, ele age em nossas vidas, falando aos nossos corações. Devemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, sua deidade, atributos e obra, sua deidade, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, quando diz a palavra de Deus, Juízes capítulo 15, versículo 14: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, possantemente se apossou dele. Nós vemos o Espírito Santo agindo lá no Velho Testamento, né, sobre Sansão. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão, né, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Está vendo? Juízes
capítulo 16, versículo 20. São coisas que nós precisamos entender. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Um versículo semelhante, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19. A exemplo de Sansão, meus irmãos, muitas vezes as pessoas entristecem o Espírito Santo, ou até mesmo o extinguem. Nós vemos pelas Escrituras, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, na palavra do apóstolo Paulo: não extingais o Espírito. Assim disse o apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Tessalônica: não extingais o Espírito. O Espírito Santo pode ser extinto. Viu? Hoje nós vemos que manifestações do Espírito Santo na igreja, como no que diz respeito também ao batismo do Espírito Santo, né? Está raro, está se tornando raridade. Está se tornando raridade. Por quê? Porque as pessoas não estão mais levando em conta a importância de buscar, de consagrar as suas vidas, de orar, de jejuar e buscar do Senhor essa promessa. A Bíblia diz que essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos nosso Senhor chamará uma promessa para os dias presentes da época dos apóstolos e também apontar para o futuro dos nossos dias, no que diz respeito ao revestimento de poder. Então, não extingais o Espírito, mas também diz a palavra do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Abra sua Bíblia aí, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. E diz assim, palavra de Deus: e não extingais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Outra tradução diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha, não entristeçais o Espírito Santo. O que significa? O Espírito Santo de Deus se entristece. O Espírito Santo de Deus se entristeceu com Sansão. Por que o Espírito Santo de Deus se entristeceu com Sansão? Porque ele disse e entregou a Dalila o segredo que ele tinha com Deus, né? Então o Espírito Santo ali, ele deixou Sansão, né? Então o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor constantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lembra-se que depois de cair com a Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele, ou seja, o Espírito Santo. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente, mas aqui neste caso simbolizam o Espírito Santo. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus que havia, né, ali e está presente, que está presente, esteve e está presente, né, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, Ele é o Deus que age nas três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que Ele é Javé. Então, são comparações que nós devemos fazer dentro da Bíblia. Você vai encontrar lá, né, Javé, né, ou Jeová. Você vai encontrar, mas o Senhor se apossou de Sansão, né? Javé estava sobre Sansão, era o Espírito Santo.
né? Então, presente na vida de Sansão. Mas Sansão ali, como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo trazendo para os nossos dias, não entristeçais o Espírito Santo. Sansão entristeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele também se entristece. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo, né? Efésios capítulo 4, versículo 30, nós acabamos de ler: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vendo? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Então, todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. A amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, tudo isso entristece o Espírito Santo. Olha aí, irmãos. Então, nós devemos ter cuidado, porque o Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo, pode ser extinto. O Espírito Santo pode se entristecer e nos deixar. Então, nós devemos ter muito cuidado. O Espírito Santo age em nossas vidas. Os seus atributos, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é onipresente, ele é onipotente, né? Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele é conhecedor do futuro, ele é onisciente, ele possui o atributo da eternidade. Então, irmãos, todos esses textos estão nas Escrituras Sagradas. Então, ele é Deus. Então, ele está presente ali. Ele é Deus. Jesus disse, né, com relação a si e com relação a Deus, a Filipe, né? Eu não tenho estado tanto tempo convosco, Filipe, não é isso? Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele estava ali. E mais tarde, Jesus, ali falando a respeito do Espírito Santo, ele disse a respeito de si mesmo: eu estarei convosco na presença de quem? Do Espírito Santo que há de vir em vós. Eu vos convencerei, estarei na vida de vocês pelo Espírito Santo. Então, meus amados, esta é a verdadeira interpretação das Escrituras. O Espírito Santo é onipotente. Romanos, vamos ver a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós aprendemos isso tudo nas Epístolas Paulinas, né? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 19. Olha o que diz esse lá de seguro: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude de quem? Do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Então, tudo do Espírito de Deus, ele tudo pode, né? Então, Mateus capítulo 12, versículo 28, tudo pelo poder do Espírito Santo, né? Capítulo 12 de Mateus, versículo de número 28. É por isso que nós dizemos: precisamos estudar as Escrituras. Jesus disse isso, né? E Jesus disse também: examinar as Escrituras, né? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinar as Escrituras, porque posso cuidar delas a vida eterna, e são elas que têm que testifico. E falou isso também por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas primeiro examinar, estudar, ler a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 12, versículo 28: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, olha aí, o Espírito de Deus presente, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, aqui está o poder do Espírito Santo. A onipresença é outro atributo incomunicável, está presente em todos os lugares. É um atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade. Ele está presente em todos os lugares, é a onipresença, né? Então, Salmo
139, versículo 7 e 10. Abra sua Bíblia aí, livro dos Salmos, 139, versículo de número 7 e 10. Abrimos a palavra de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Disse o salmista. Olha aí. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Está vendo? Então, meus amados, aqui o salmista falando da onipresença, ou seja, para onde me irei do teu Espírito? O Espírito Santo está em todos os lugares. É um atributo da onipresença que está presente, na Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa, como muitos dizem por aí. O Espírito Santo não é simplesmente uma força ativa. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, e tudo isso está listado na palavra de Deus. Basta estudar, não é preciso discutir, não é preciso debater. Nós ensinamos. Se as pessoas não quiserem ouvir, nós não debatemos, nós só ensinamos. As pessoas que querem entender diferente, mais tarde é que se verá no dia do julgamento. Então, entregamos nas mãos do Senhor o julgamento. Não podemos julgar as pessoas, Então, este papel é o papel de Deus, Deus, Ele é o juiz, Ele julga. Então, primeiro devemos, antes de querer consertar os outros, é claro, tirar dos nossos olhos, atrás, para que depois queiramos retirar o argueiro do olho do nosso irmão, já que achamos que ele está errado, Então, a primeira coisa que devemos fazer é nos consertar primeiro. Então, já que todos nós somos pecadores, como disse Jesus, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então deixamos o julgamento para quem? Para Deus. Deixa-se para Deus o julgamento. Ele vai julgar as autoridades, Ele vai julgar as outras religiões ou interpretações de doutrina que existem por aí. Deixa para Deus, todo julgamento pertence a Deus. Então não cabe a nós julgar as pessoas, cabe a nós ensinar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Jesus não disse: ide por todo mundo, debatei o Evangelho. Não, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A coisa é quem crê e for batizado, vamos repetir de novo, será salvo. Quem não crê vai prestar conta com Deus. Quem não crê será condenado. Dia do juízo vai ser condenado. É por isso que a Bíblia ela diz bem claro para nós sempre repetimos. Diz o Senhor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, não é todo mundo. Há muitas pessoas pregando o Evangelho por aí, porém com intenções que não estão de acordo com a palavra de Deus, com outras intenções que não estão de acordo com os ensinos de Jesus. Então vão prestar contas com Deus no dia do juízo. É por isso que nós temos que ter o cuidado. Por isso que nós temos que andar de acordo com as Escrituras, como disse o apóstolo Paulo de novo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ter que ficar reprovado. Não é isso? Muito bem. As suas obras, são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele
gerou Jesus Cristo? Evangelho de Lucas nos vê aqui, né? Aquele que no ventre de Maria foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, né? Capítulo 1, versículo de número 35. Olha que maravilha aqui, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, aqui gerou Jesus Cristo, né? Aqui no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo dá a vida eterna. Olha bem, são todas obras do Espírito Santo. Gálatas, né? Capítulo de número 6, versículo 8. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Então, mediante a todos esses ensinos, por que entender que o Espírito Santo é simplesmente uma força ativa, como muitas pessoas interpretam por aí? Vamos pensar dessa forma. Nós temos inúmeras evidências das Escrituras. O apóstolo Paulo menciona, né? Os evangelhos mencionam, Jesus Cristo menciona que o Espírito Santo é Deus, né? Fala a respeito das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que não crer? Então, está tudo bem claro. Mas se as pessoas entendem diferente, nós não entendemos assim, né? Nós não agimos dessa forma. Nem nós, nem as igrejas que entendem o Evangelho, né? Da forma como Jesus Cristo nos ensinou. Nós ensinamos aquilo que está dentro da Sagrada Escritura. Nós não modificamos a Bíblia, nós não adaptamos a Bíblia à nossa conveniência, a maneira como quer, né? Queremos que ela se traduza para as pessoas. Não, nós ensinamos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E nós vemos aqui que, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 8, olha o que diz aqui: gerou Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, no capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 37, o Espírito Santo, mais que na Epístola aos Gálatas, na palavra do apóstolo Paulo, o Espírito Santo também dá a vida eterna. Capítulo 6, versículo 8 diz assim, de Gálatas, capítulo 6, versículo 8: porque o que semeia na sua carne, na carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então o Espírito Santo dá a vida eterna às pessoas, né? Que assim o semeia, que assim o apregou, né? Então ele dá a vida eterna. O Espírito Santo guia o seu povo, né? O Espírito Santo é o Senhor da igreja. Vamos ver Atos, capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos: olhai por vós, né, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu por bispos, para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, o Espírito Santo constituiu bispos para apacentarem a igreja. Vocês não estão vendo aí? Ele é o Senhor da igreja, Ele é quem nos constitui bispos. Quando nós recebemos a evidência, né, aí
do derramamento do Espírito Santo, né? Que é uma outra qualidade inerente ao Espírito Santo, né? Que é o revestimento de poder. Ele nos constituiu bispos, ou seja, capacitados para poder pregar o Evangelho. Olha, meus amigos, os apóstolos, eles antes de sair ao campo passaram 3 anos numa faculdade junto com Jesus. O ministério de Jesus foi 3 anos. E nesses 3 anos ele capacitou os seus discípulos para que mais tarde se tornassem os apóstolos, né? Ele os capacitou e mais tarde ele os revestiu, né? Derramando sobre eles o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que, cheios do Espírito Santo, pregassem o Evangelho, se tornassem pregadores. Então, o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Ele capacita, ele torna bispos, ele constitui bispos, ele constitui presbíteros, pastores, evangelistas, missionários. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória pertencem a Jesus Cristo, nosso Senhor, ao Espírito Santo, a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Jesus é maravilhoso. O Espírito Santo habita nos crentes e nós vemos isso claramente na nossa leitura bíblica em classe. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, ou seja, Ele está dentro de nós. Ele habita e está em nós, né? Mas para que Ele possa fazer essa habitação em nós precisamos fazer o que diz o Apocalipse. Nós falamos aqui, né? E deve fazer: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, o que Ele vai fazer? Ele vai entrar no nosso coração, né? Então Ele vai agir, Ele vai operar. Isso, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, né? Ele vai fazer morada em nosso coração. Então, mas é preciso permitir que Ele age. Ele não obriga as pessoas, não. Ele te dá liberdade de escolha. Ele permite que você escolha, né? Então, é preciso entender a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Muito bem. Aqui o Espírito Santo habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, né? É aquele que age em nossos corações. Quando vemos aqui João capítulo 3, no diálogo de Jesus, né? João capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está vendo aí? É essencial ele nascer não somente da água, mas também do Espírito. Tem que ter, né? Ali a presença do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem possa assim entrar no reino de Deus. Sem essa plena conversão, não há como entrar no reino de Deus. Há conversões por aí que não são plenas. Há conversão plena, mas há conversões que não são plenas. Então é preciso entender essas coisas. Aquele que é convencido plenamente, ele procura se esforçar
para poder agradar o Espírito Santo. Ele procura agir de uma forma a não entristecer o Espírito Santo. Ele procura agir de uma forma a não extinguir o Espírito Santo, né? Como diz, nós aprendemos na palavra de Deus, é isso? Que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Nós devemos, muito pelo contrário, anunciar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse às pessoas: não extingais o Espírito, aos quais está selado para que não extinguir o Espírito Santo. Quantas igrejas estão extinguindo? Já não há mais. As pessoas parecem que vão para a igreja só para cantar músicas, né? E não estão apregoando os atributos do Espírito Santo, né? Muitos vão, se animam com louvores, com hinos, mas quando saem das igrejas estão na prática dos mesmos pecados e erros que o mundo comete. Então não é isso. Então é porque continuam na mesma prática e erro que o mundo comete. Por quê? Porque o Espírito Santo não está na vida dessas pessoas. O Espírito Santo já está extinto naquele lugar, né? Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se ele estiver extinto na vida de uma pessoa, a pessoa não é convertida, ele não é convencido. A pessoa continua na prática dos mesmos erros da época que ele não era cristão, né? Muito bem. Não entristeçais o Espírito Santo, disse o apóstolo também aos crentes habitados na cidade de Éfeso, capítulo 4, versículo 30. Para que o Espírito Santo possa permanecer em nós, precisamos torná-lo feliz. Eu preciso estar feliz conosco, né? Ele também nos deixa por diversos motivos. O Espírito Santo pode deixar outra pessoa? Pode. Nós vemos o exemplo de Sansão no Velho Testamento. O Espírito Santo ora, deixou, e quando deixou, o que aconteceu? Né? Nós vemos que foi só tristeza, foi só desgraça na vida de Salomão, perdão da palavra, é uma palavra muito forte, mas é a verdade. É o que retratar a vida de muita gente que já se afastou da presença do Senhor. Nós vemos quantas pessoas aí numa vida triste, porque o Espírito Santo já não está mais na vida dessas pessoas. Foi extinto, entristecendo o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo das suas vidas, e hoje vive uma vida de sofrimento, de problemas que não acabam mais. Mas se essas pessoas se converterem ao Senhor, deixar que o Espírito Santo age nas suas vidas, como diz no Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Deixar o Espírito Santo entrar e fazer em seu coração morada, aí sim, aquela pessoa vai ser transformada. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Então, meus amados irmãos, nós vamos encerrar a nossa escola dominical de hoje, né? Então, com aquele versículo que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha aí, será que ele já veio ao seu coração? Será que ele está agindo na sua vida? Será que o Espírito Santo está moldando as características? Você tem se permitido moldar pelo Espírito Santo? Porque quando ele vier, ele guiará a sua vida em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Então, quem serve a Deus, é por isso que o apóstolo diz: vós tendes a mente de Cristo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós faz com que nós tenhamos a mente de Cristo, né? Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele está aonde? Na mente, né? Falando a nós, nos orientando, nos dando a instrução na palavra de Deus, mostrando-nos o que é certo e o que é errado, nos ajudando a tomar as decisões que precisamos tomar nesta vida, né? Então, vimos que a divindade, a deidade, a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa desta doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. A coisa que você precisa aprender: não é possível uma simples força ativa, como alguém prega por aí, e impessoal, ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Então, não é uma simples força ativa, como algumas pessoas de religiões ensinam por aí. O Espírito Santo tem os seus atributos registrados em toda a descrição da Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser, se o Senhor Jesus Cristo não tiver vindo até lá, nós estaremos aqui na próxima escola dominical, né, ensinando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua família. Nós vamos colocar de pé, vamos encerrar aqui essa escola dominical. Deus abençoe aqueles que porventura nos ouvem nas redes sociais. Algumas pessoas, né, têm nos contactado e têm nos ouvido nas redes sociais. Deus abençoe seus irmãos, tá bom? Deus abençoe suas famílias, que Deus abençoe seus lares. Nós estamos orando por vocês, para que o Senhor Jesus possa ajudar, né, trazer uma bênção, a bênção que você precisa. Jesus, Ele é poderoso, Ele cura toda e qualquer enfermidade, doença física, doença emocional, doença espiritual. Jesus, Ele é poderoso. E Ele diz que tudo é possível aquele que crê. Se crê, verás a glória de Deus. É por isso que nós oramos. E sou café para nós encerrarmos a nossa escola bíblica dominical com a oração. Enquanto oramos, você que está nos ouvindo, se tem uma enfermidade, meus amados irmãos, tenha fé. Jesus é poderoso para curar, né? A Bíblia diz que o Senhor cooperava com os discípulos, com os apóstolos, com os sinais que os seguiram. Curavam os enfermos enquanto eles pregavam, pessoas eram curadas, pessoas tinham ali suas enfermidades repreendidas, né? Demônios eram expulsos, maravilhas aconteciam quando os apóstolos do Senhor pregavam, e acontece até o dia de hoje. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ou seja, da mesma forma que Ele operou no passado, Ele opera no presente. Então Ele continua, Ele é o mesmo. Então os milagres não foram restritos somente à era apostólica. Não, os milagres eles seguem daqui até a volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar, né, a igreja, o povo de Deus que hoje nos prega o Evangelho, não estará mais aqui apregoando os milagres. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos pregando e Jesus estará operando, Jesus estará curando, operando maravilhosamente na vida daqueles
e se creres, verás a glória de Deus. Maravilhoso, eterno Deus, pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nós. Abençoa, meu Deus, aqueles que nos ouvem nas redes sociais. Se houver pessoas enfermas, que sejam curadas em nome de Jesus. Pessoas com dificuldades, meu Deus, de qualquer forma, que talvez tenham passado por cirurgias, ajuda para que tenham restabelecido, meu Deus, a sua saúde o mais rápido possível. Faz milagre na vida das pessoas, Senhor, pessoas que estejam internadas, que talvez estejam ao alcance da nossa voz. Que o Senhor possa restabelecer a saúde, diz a tua palavra. Se houver alguém inteiro, chama os presbíteros da igreja e ora, a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Nós oramos ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa abençoar a todos, aqueles que nos ouvem, aqueles irmãos, meu Deus, que estão aqui ao nosso redor, vizinhos da nossa congregação. Dá vitória à minha família, meus familiares, meu Deus, a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de Lucas bem forte, amém. Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória ao povo de Deus, vitória. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação